Isso é perigoso. Eu falo isso por experiência dentro da nossa comunidade, onde os pais dizem o seguinte, literalmente, eu prefiro ver um filho meu bandido do que homossexual. Tamanha é a estupidez de uma pessoa como essa. Então as famílias hoje precisam prestar atenção nisso. Não dá para tapar os olhos. A sociedade está se mobilizando. Não é a questão de ser contra ou a favor, gente. É uma questão que precisa ser debatida em nossos lares. A pessoa não vira, não se transforma em homossexual. Ela nasce homossexual. E nós precisamos prestar atenção nessas situações. Orientar direito os nossos filhos. Não existe, não adianta virar para o filho e falar, eu não quero isso para você. Ele não vai deixar de ser. Quem é, nasce, é condição. Eu sei que muita gente, às vezes, não aceita isso. É difícil. É uma sociedade difícil de aceitar. Porque se a gente não orientar para que os filhos tenham uma conduta moral, vai descambar para essas coisas que nós estamos vendo na televisão. Colocando o homossexual na condição de um mico de circo, de um palhaço, de um ser completamente imoral, como se fosse uma coisa. E eles estão se submetendo a isso. Por quê? O problema está em casa, gente. Se você dá orientação ao seu filho, compreende a sua situação e pede para ele ter uma vida e educa-o para que tenha uma vida ética, ele não vai deixar de ser homossexual. Não vai deixar de ser. Mas ele vai ter uma conduta na sociedade diferente das muitas que nós estamos vendo por aí, que acabam colocando o homossexual numa condição tenebrosa, humilhante e vexatória. Então, são realidades que a nova família precisa encarar. Os pais precisam se informar. Porque se não chega ao cúmulo de levar a sua filha numa igreja, ou o seu filho homossexual numa igreja e falar, pastor, tira o diabo do corpo dele porque ele precisa voltar a ser homem. E tem um monte de gente propagando essas inverdades aí, dizendo que são ex-gay. Isso não acontece nunca. O cara sobe lá no altar e fala um monte de besteira, desce e fala, você é homem? Eu sou, e sai rebolando. E aí? Nós precisamos orientar os nossos filhos. E quando surgir uma situação como essa dentro de casa, tem que orientar. Compreender, não aceitar a questão da imoralidade, do comportamento imoral. Mas o comportamento imoral não é só para o filho homossexual, é para todos os filhos. Então a sociedade hoje precisa, a própria lei já está se movimentando para beneficiá-los. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós perderemos os nossos filhos para o mundo. Se você não dá amor, não dá carinho, não orienta da forma como tem que orientar, ele vai procurar lá fora. Não é só na droga, não. Ele vai procurar em outras coisas também. Numa palestra, num seminário para jovens espíritas, um pai levantou a mão e falou assim, o homossexualismo é certo ou é errado? O palestrante diz o seguinte, eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Você tem um casal normal, hétero, homem e mulher. E você tem um casal homossexual. O casal homossexual é discreto, tem moral, sua conduta na sociedade é ilibada, trabalhadores, honestos. E você tem o casal supostamente normal, aonde são pervertidos, não respeitam o seu parceiro. Eu pergunto para o senhor, quem está certo e quem está errado? Ele não soube responder. Então nós precisamos parar de julgar. Parar de falar, isso não pode acontecer na minha família. Pode sim, e é muito provável que aconteça de alguma forma. Porque antigamente não tinha isso. Claro, se tivesse eles matavam na base da pancada. Então a melhor coisa é a orientação sempre. O acolhimento, porque se o filho homossexual não tem acolhimento em casa, ele vai procurar na rua. E a rua vai mostrar para ele o que a gente está vendo nos programas de televisão hoje. Nós vemos muito isso, né? Os pais dizendo que amam os filhos de uma forma igual.
Eu acho que amam sim, mas sempre há aquele que tem uma personalidade um pouco mais difícil. E você precisa ser um pouco mais duro com ele. Aí o filho vira e fala assim, por que com o fulano você não fala assim? Porque não precisa, porque ele já tem uma conduta diferente. Mas por quê? Porque a própria reencarnação explica isso. São espíritos que já vêm trilhando um caminho juntos, então tem afinidade. E a própria reencarnação coloca o quê? Aquele espírito problemático na nossa casa para que a gente possa direcioná-lo com rigor. Você ama mais ou ama menos, você tem mais afinidade com um do que com o outro. Isso é verdade, isso é fato. Não, eu amo todos iguais. Você pode amar todos, só que um você tem mais e o outro você tem menos afinidade, porque o outro é mais rebelde, é mais malcriado. E se não houver essa aproximação, nós perderemos os nossos filhos. Eu costumo dizer muito isso para os filhos. Façam o que for possível para respeitar os seus pais. Porque não existe ex-pai e ex-mãe. Existe ex-marido. Existe ex-esposa. Ex-pai? Alguém aqui é ex-pai? Ex-mãe? Não existe. Então, a preservação disso é importante. Eu acho que todos nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente aponta o dedo para a família dos outros, né? Todos nós temos problemas em família. Mas nunca se viu tanto as famílias serem aviltadas como nos dias de hoje. As crianças podem tudo. As crianças, os pais negligentes acham que desejo de filho é direito. Desejo de filho não é direito. Porque os pais têm que impor determinados limites. Porque se não impor os limites, a sociedade vai impor. E quem sofre é o pai e a mãe. Sempre. Não há outra alternativa. E geralmente quem sofre mais é a mãe. Porque a mãe é aquela que está muito mais próxima, a mãe é aquela que traz o amor, a mãe é aquela que gerou. Então ela tem uma simbiose com esta criança, tanto que ela sente quando o seu filho não está bom. Então é no papel de mãe que nós vamos encontrar sentimentalmente o nosso porto seguro. No papel do pai, a firmeza de caráter, a retidão, a conduta. Então, se nós, hoje, não encararmos essa sociedade de forma igualitária, pai e mãe, hoje, trabalhando em conjunto, nós vamos continuar vendo situações difíceis na televisão. Quando o filho faz alguma coisa muito legal, o pai vira para a mãe e fala assim, é meu filho, você viu? Agora, quando faz uma asneira, fala, ó o seu filho, o que ele acabou de fazer. Não é assim? Então, se nós não prestarmos atenção na modernidade, trazendo para nós a base, o conceito ético, moral e cristão de uma sociedade justa, nós vamos continuar sofrendo com os nossos filhos. Porque as crianças que estão reencarnando hoje, nos dias de hoje, o chip delas é outro. O processador delas é outro. A informação é muito mais rápida do que a nossa. Então, se nós não nos atualizarmos, não nos modernizarmos, porém, não nos deixar contaminar pela modernidade, nós vamos sofrer e a sociedade ela vai continuar cobrando da gente. E as crianças cobram da gente o quê? Da forma como a gente vê na televisão. Aqui está o meu blog, se alguém estiver interessado nas nossas palestras, essa palestra eu vou colocar no blog, os nossos textos sobre família, sobre, enfim, uma série de assuntos. E o meu e-mail está à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta. Se não, venerável, eu encerro a palestra aqui na noite de hoje, dizendo o seguinte: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher, o coração. O cérebro produz a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível.
A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher a virtude extrema. A glória traduz a grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência, o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher o sacrário. Ante o templo, nós nos descobrimos. Ante o sacrário, ajoelhamo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem pérola que o embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher um rouxinol que canta. Voar é dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Vitor Hugo. Boa noite a todos.